o que é fazer uma terapia? O que é ser um terapeuta? Então, acho que vocês já entenderam que durante muitos anos eu trabalhei com pacientes de dor crônica de muito difícil resolução. E eu acabei indo estudar umas coisas mais doidas, menos conhecidas, menos usadas. E tudo isso que eu estou passando para vocês é o resumo de toda essa experiência que eu tive nesses anos todos. Lembrando que o que eu acredito hoje, o que eu explico e eu entrego para vocês é algo que está postulado há muitos anos, mas principalmente que quanto mais o tempo passa, ele está sendo a cada dia mais comprovado e comprovado e comprovado e comprovado. Então, quando um paciente chega para você, quando uma mãe, um pai, uma família resolvem trazer o bebê deles para vocês, é importantíssimo que vocês entendam que desde o momento que aquela pessoa entrou naquele consultório, ela está te dando a confiança e a entrega terapêutica. Então, a partir do momento que você recebe essas duas concessões na sua mão, é imprescindível que vocês entendam que a partir do momento que o paciente se entrega a você, você está interagindo com o campo magnético, morfogenético, espiritual, corpo sutil, corpo fluídico, como vocês quiserem olhar, como a crença e a convicção de vocês permitir que vocês olhem para isso, certo? Mas algo de fundamental importância que é, a partir do momento que a pessoa abre o seu campo na sua mão, você está dentro do campo terapêutico dessa pessoa. Então, se for exemplificar de uma maneira prática, é muito comum, como nós, principalmente esses 2 últimos anos no consultório, nós atendíamos pelo menos em 2 terapeutas por sessão, às vezes 3, 4 terapeutas, né, por causa do programa de residência que a gente fez nesses últimos 2 anos lá. E muitas vezes acontecia da paciente vir comigo e eu ver um bloqueio na pelve. E com a Jéssica, ela vê o bloqueio no pé. Então, isso não é difícil de acontecer, porque o seu corpo, o seu magnetismo, os seus canais quânticos, eles sabem. A interação não verbal, a interação que a gente não percebe, que a gente não capta entre os corpos, o seu corpo sabe qual é o talento daquele terapeuta que está na sua frente. E se o seu corpo souber que aquele terapeuta que está na sua frente não sabe o que está fazendo, está querendo se divertir com a sua história, gente, é o que eu mais vejo. O terapeuta tendo prazer com a história do paciente. O terapeuta vendo aquela história como uma novela, da qual ele está participando e sendo talvez o salvador da pátria. Isso fere e lesiona o corpo. Isso faz com que o corpo se feche terapeuticamente para vocês. Porque esta sabedoria protetiva, ela vai, como vocês já entenderam, que tudo nosso é captado, analisado, para depois acontecer uma resposta. Se ela for uma resposta, né, não uma reação, o corpo vai se fechar para vocês. Não tem jeito, gente. Então, essa relação terapeuta-paciente, essa entrega que existe quando o ser está ali na sua mesa para você cuidar dele, isso é um privilégio, isso é uma honra, e é assim que nós temos que nos sentir. Quando a gente perceber que o paciente entrou num momento de grande liberação, ou no momento de êxtase, que é super comum a gente ver nos bebezinhos, eles estão lá naquele processo meio sonolento, meio em transe, fazendo as forcinhas, liberando as tensões, de repente ele faz uma mega respiração profunda, você escuta um POC, você vê que fez uma liberação gigantesca de algo que estava muito travado. Ó, a Denise está dando risada, tá vendo? Que eu já sei que vocês vão sentir isso na mãozinha de vocês, entendeu? Então vem esse momento, o nenê tá dormindo, de repente ele acorda e faz. E aí ele começa a gargalhar, e ele começa a mexer o pescoço descontroladamente, porque você foi o pezinho que faltava para essa balança se equilibrar e se autocurar. Então vocês conseguem entender como é um grande privilégio, uma honra imensa
nós sermos companheiros do processo do paciente. Porque é isso que nós não somos curandeiros, a gente não tem o poder da cura da pessoa. Isso é muito importante. O nosso trabalho é 20%. O restante dos fatores são 80%. O paciente está entregando, assim, se a gente está falando de pai, mãe e bebê, eles estão entregando o maior tesouro deles na mão de vocês. Então é por isso que nós, enquanto terapeutas, nós não vamos nos conformar com ai, não melhorou, ai, assim mesmo, nossa, o corpo da pessoa não respondeu. Sempre olha para você. Sempre para pensar o que você está fazendo de errado. Será que eu descansei bem esse fim de semana? Que tipo de pessoa que eu convivi? Que ambiente que eu frequentei? Que eu chego na segunda-feira, o neném olha pra minha cara, parece que tá vendo um monstro. Quando eu digo para vocês que para trabalhar com bebês, nós temos que nos transformar. Somos nós que temos que olhar para dentro da nossa criança, do nosso bebê ferido, para que a gente consiga ter uma coisa que eu hoje considero como o início do princípio terapêutico, que é compaixão. Então, o que é ser compadecido de outra pessoa? Compaixão, ela é muito diferente de ter pena, ou de ter dó, ou de querer ajudar. Compaixão. Então, paixão é sentir, é sentimento, emoção. E compaixão é você ter a mesma emoção e sentimento daquela pessoa que está com você. Então não é colocar-se no lugar, porque a gente não tem como se colocar no lugar, a gente nunca vai saber o que aquele ser está sentindo ali. Então, como eu trabalhei muito tempo com dor, nos estudos de dor, existe essa pergunta, qual é a pior dor para se sentir? E a resposta é a dor que a pessoa está sentindo naquele momento. Não é a dor renal, nem a dor da coluna, nem a dor do parto. A pior dor é aquela que está acontecendo naquele momento. Isso é o que tem que ser resolvido. Então, nós precisamos, a partir de agora, começar a pensar como esse ser está se sentindo. Eu, sentindo isso, como eu posso melhorar a vida dele? Entendem? Então, só da gente ter esta vontade genuína, e aí, talvez alguns terapeutas, alguns de vocês já tenham lido a respeito da intenção, que a intenção cura, porque precisa ter intenção, o que é a intenção? Então, a intenção não é pegar o bebê, colocar a mão e fazer assim, cure-se, bebê, cure-se. Não é isso a intenção. Mexa a esfenoide, mexa... Não é isso. Conforme a gente vai abrindo a nossa percepção para esse campo, a nossa terapêutica vai se tornando mais potente. Porque é como se nós ligássemos as nossas antenas de rádio ajustadas para uma frequência que ninguém pega. Então você tem lá a AM, a FM. Então é como se a gente estivesse ligando D7M. Então a AM funciona em, sei lá, eu vou falar um número, 50 milhões de hertz, a FM 50 milhões e 200 hertz. E aí eu vou lá e ajusto o meu negócio para 6.000 hertz. Então, além das rádios da AM e da FM, eu vou começar a pegar frequência alienígena. Por quê? Porque o meu rádio está montado para pegar outra frequência. Então, na prática, escuta o seu paciente. Trabalhe o seu íntimo, a sua criança que se sentiu desprezada, a sua criança que se sentiu menor, a sua criança que se sentiu incapaz. Entenda que todas essas sensações da sua criança são suas. Não importa quem foi que desencadeou essas sensações. Não importa se minha mãe... Eu tinha 5 anos, meu irmão nasceu e eu me senti trocada. A minha mãe não me trocou, mas eu me senti trocada. Por que que a gente escolheu ser terapeuta? Por que que nós estamos aqui? Por que que nós temos esse amor em ajudar as pessoas? Por que que nós temos tanta satisfação, tanto prazer em ver uma pessoa se recuperando, em ver uma criança saindo de uma situação de restrição? Vamos falar em geral, em ver uma pessoa saindo de uma situação de uma limitação, de uma restrição de vida e conseguindo fazer coisas que lhe tragam alegria. Por que que nós estamos aqui? De onde veio isso? Então, uma proposta que eu tenho para vocês, que eu já tinha conversado, mas eu quero que vocês retomem, é vocês começarem a pensar
quais eram as brincadeiras de vocês enquanto crianças? Do que vocês brincavam? Tá? Quando você era pequenininha, lá na sua brincadeirinha sozinha, o que você fazia? E eu fiz esse exercício e eu juro para vocês, eu brincava de cuidar de nenê e de dar aula. Era isso que eu brincava quando eu era criança. Eu colocava minhas bonequinhas enfileiradas, assim, ó, e eu desenhava na porta do armário, eu desenhava na porta até me dar uma louça. Entende? Então, eu achei muito lindo de retomar essa memória e ver que as minhas brincadeiras mais inocentes, elas são o que eu faço hoje. E eu hoje tenho plena convicção de que eu estou conectada com o que chamam de propósito de vida. A responsabilidade de cuidar do seu corpo é da pessoa. A nossa responsabilidade é facilitar o caminho com técnica, conhecimento, humanidade e amor para que aquele corpo entre de novo no seu caminho natural de autocura e autocorreção. Eu tenho certeza que vocês estão aqui porque vocês são apaixonados pelo resultado. Vocês são apaixonados em fazer o bem para as pessoas. Então, é isso que vocês têm que valorizar no trabalho de vocês. Que se a família, se o paciente, se o bebê não confiar em você, se a mãe não confiar em você, se o pai não confiar em você, este processo de entrega não acontece. Porque enquanto instrumentos dessa cura, nós somos um canal que vai permitir que aquele tecido que está oscilando, aquele tecido que recebeu um vetor de força que ele não conseguiu dar conta de eliminar ou de passar a bola para o próximo tecido, que ficou ali, que está se tornando um desequilíbrio contra o qual o corpo tem que reagir. Então, essa situação, para que isso se resolva, a gente precisa estar compadecido desse paciente. A gente precisa estar em sinergia, em ressonância com aquela pessoa. E lembrar que neste momento em que nós estamos praticamente dentro desse mar e começam a acontecer os processos terapêuticos, sim, coisas muito mágicas, indescritíveis, sensações. A gente vai começar a entender que existe um campo terapêutico, que se eu parar de prestar atenção, se eu me desconcentrar, e principalmente, meus amores, principalmente se você se emocionar junto com aquela pessoa, você perde o controle da terapia e você entra com ela no processo. Então, isso não pode acontecer.